Galera, cardiomiopatia hipertrófica. Um dos principais temas, né? Quando a gente pensa em doenças, cardiopatias relacionadas ao esporte, ao exercício, né? Então, começa que a definição também já não é bem clara. American Heart é uma, a European Society of Cardiology é outra. Então, a European coloca como presença de aumento de espessura da parede, tá escrito errado, parede de VE, que não pode ser justificada apenas por condições de carga alterada. E etiologia normalmente é hereditária, metabólica, infiltrativa ou neuromuscular. Enquanto para American Heart, a hipertrofia é apenas causada por ou suspeita de mutação genética sarcomérica. Então, um é um e outro é outro, né? A gente tem mais ou menos a mesma coisa, mas não está falando muito bem. É uma doença genética hereditária autossômica dominante. Está bem descrito aí quais são os casos, está bem descrito aí quais são os genes. Acho muito difícil que isso caia na prova do fundo do meu coração, tá? Mas, enfim, falou um gene, MY, qualquer coisa aí, você bota como cardiopatia hipertrófica, tá? Indivíduos que têm genótipo positivo e fenótipo negativo, é importante fazer avaliação clínica seriada, eletro, eco, ressonância, tá com grau de recomendação 1B. Participação de esportes competitivos é razoável, atentar para a questão de sintomas, e CDI não é recomendado como intervenção primária. Essa hipertrofia de veia inexplicada, com câmaras ventriculares não dilatadas, em ausência de outras doenças ou doenças cardíacas ou sistêmicas, seria capaz de produzir uma magnitude em tal paciente, é o que eles consideram. Resumindo, é um diagnóstico de exclusão, tá? Então, HV é por outras causas que não apresentam cardiopatia hipertrófica, que não sejam essas outras causas aí. Ele é um diagnóstico, aspas, de exclusão, tá? Fisiopatologia, eu tenho desarranjo miofibrilar dos miócitos, que vai gerar uma hipercontratilidade, uma hipertrofia assimétrica, com ou sem obstrução do trato de saída de VE. Alterações que não são explicadas por sobrecarga de pressão, sobrecarga de volume ou condição sistêmica adjacente. Então tem que pensar o diagnóstico diferencial, é um HVE relacionado à sobrecarga pressórica, e aí a gente tem que pensar na insuficiência cardíaca mesmo por si só, HVE relacionado ao treinamento físico, que é o HVE fisiológico, coração do atleta, e uma hipertrofia basal do septo que acontece em idosos. Alterações de eletro. Tá aí, ó, inversão de onda T, critérios de HVE não relacionados com voltagem, então tem que lembrar de quais são esses critérios, né? Lembra que quem assistiu a aula de eletro vai ver ali que eu falo dos critérios principais, falo dos três primeiros, que a gente pensar na inversão de onda T, o critério de voltagem, que são os dois maiores, assim, que chamam a nossa atenção, tá? Um no padrão de strain, e a gente tentar entender a inversão de onda T em outros segmentos. Beleza, onda Q patológica, alteração de segmento ST, hipertrofia de ato direito, esquerdo, desvio de eixo e atraso de condução, tá? E como é que isso é distribuído? Esses três primeiros aí eu tenho que pensar muito em cardiopatia hipertrófica quando eu penso na avaliação pré-participação. Inversão de onda T, esses critérios que não são só o de voltagem, onda Q patológica na avaliação pré-participação. Opa, cardiopatia hipertrófica, tá? E atraso de condução intraventricular, principalmente o BRE. As alterações de eletro são muito comuns em pacientes, mas o eletro não faz parte do algoritmo. Então, eu vi o eletro, é altamente suspeito, eu paro, eu vou investigar, mas não preciso ter alteração de eletro para fazer o diagnóstico. Isso é importante saber. Então, tá aí, ó. Todo paciente, isso puxando recomendação da Sociedade Americana e Brasileira, tá? Todo paciente com suspeita de cardiopatia hipertrófica tem que realizar um eletro de repouso de 12 derivações. Todo familiar de primeiro grau tem que realizar um eletro de repouso como screening. E todo paciente com diagnóstico tem que realizar anualmente um eletro e a cada 1 ou 2 anos um Holter. Critério diagnóstico, tá aí, ó. Critério diagnóstico não envolve eletro. Falei, é espessura de parede. Aí o que você precisa saber é o seguinte, cara. Pensando em prova, tá, gente? Fala de 15 milímetros. A gente vai ter uma zona cinzenta que é exatamente ali entre 13 a 15. Essa zona cinzenta, que é literalmente chamada de gray zone, é para a gente diferenciar da coração do atleta. Então tem que saber esse número, porque ele pode te jogar um númerozinho ali, você tem que ter a malícia de saber se é uma zona cinzenta ou não. Mas o mais importante nessas questões de prova é sempre pensar no quadro clínico, porque a chance deles te darem uma questão de prova um paciente assintomático é para te jogar para o lado da alteração fisiológica, tá? Acho dificilmente que eles vão ter essa maldade toda, mas o número é 15. Então é relativamente fácil também de lembrar que é um número só. Então tá aí o número 15, ou então próximo de 15 com alterações, evidências clínicas, história familiar, alteração, repolarização, arritmia, outros achados, teste genético.
A medida é feita no fim da diástole, em qualquer segmento miocárdico, no ecocardiograma, ressonância OTC. Não inclui como critério diagnóstico uma hipertrofia simétrica, uma hipertrofia septal e obstrução do trato de saída de VE, que é a principal alteração que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Toda HVE é potencialmente compatível com a presença de mutação genética, então tem que ficar de olho nisso. Dos subtipos, a gente tem esses subtipos todos, assimétrica do septo basal anterior, concêntrica, regiões diferentes de septo e ápice, hipertrofia de cavidade ventricular esquerda distal, acho que isso não vai cair na prova, tá? Sabendo que tem essa variante apical e tal, acho que não vai cair. É o método mais simples, tanto transtorácico, tá? É o primeiro método a ser solicitado quando você suspeita. Questão que ele é operador dependente, tem que avaliar o grau de hipertrofia, né, a espessura de parede, o gradiente entre VE e a aorta, e aí, se tiver mais do que 30, a gente tem que pensar em obstrução de trato de saída de VE, padrões de alteração de disfunção sistólica e o movimento anterior sistólico mitral, que é uma alteração característica da válvula mitral, além do diâmetro de AE. Lembra que a gente falou que vai ter alteração de sobrecarga, de aumento de AE. Então, a espessura de parede muito grande ali, né? Espessura de parede maior do que 30, um gradiente VE aorta maior do que 50, está relacionado com o pior prognóstico. E aí as diferenças são essas. O cardiomiopatria hipertrófica vai ter uma espessura de parede diferente, um diâmetro histórico final diferente e a fração de ejeção diferente quando a gente pensa em relação a não atleta, tá? Então, a cardiomiopatria hipertrófica de atleta é diferente do não atleta, porque a gente tem um indivíduo mais bem condicionado. Então ele vai ter uma espessura de parede um pouco menor, ele vai ter um diâmetro diastólico final maior e uma fração de ejeção maior do que o não atleta, mas continua sendo doente, tá? Não é o melhor método para avaliar locais como parede anterior, septo inferior e o ápice do VE. O eco transesofágico, ele é feito, inicialmente ele é feito para pacientes que têm uma janela transtorácica mais inadequada, tá? E principalmente quando o eco não consegue dar para a gente ali uma avaliação clara do comprometimento valvar ou de mecanismo e magnitude da regurgitação mitral. Então, nesse caso, eu tenho uma avaliação intraoperatória de miomectomia e ablação septal, eu uso isso daí, ou então eu uso também como esclarecimento de mecanismo de insuficiência mitral atípica. Eu posso usar o transesofágico, tá? A ressonância cardíaca está nesse cenário, onde eu tenho uma suspeita de cardiopatia hipertrófica com imagem de eco prejudicado, inconclusiva, paciente com alto grau de suspeição, que eu não consegui confirmar pelo trânsito transtorácico, pode oferecer informações além da espessura, altamente sugestivos, quando tem uma hipertrofia não contínua, ou quando tem alterações abruptas de segmentares da espessura de parede, e eu consigo identificar áreas de cicatriz e fibrose que acontece a cardiopatia hipertrófica, de novo, é um dos principais mecanismos que a gente tem de arritmias malignas, tá? Então, a ressonância cardíaca, para fim de avaliar atletas com alterações eletrocardiológicas, é um A, é um B, aliás. E quando eu penso em todo atleta que tem a suspeição de fibrose miocárdica, é 2A, mas, enfim, ressonância cardíaca está entrando aí como indicação, tá? A tomografia cardíaca é quando tem uma suspeita com o eco prejudicado e a minha ressonância não está disponível. Galera, obstrução de trato de saída de VE, tá? Essa é a principal característica que chama a atenção da cardiopatia hipertrófica. Então tem que entender de cardiopatia hipertrófica e tem que entender de obstrução de trato de saída de VE, que faz essa sigla horrorosa aí também. Quando tem um gradiente de repouso maior do que 30 milímetros de mercúrio ou um gradiente provocado maior do que 50, que é uma das principais causas de sintoma da cardiopatia hipertrófica. Está presente em 1/3 dos pacientes no repouso e 2/3 dos pacientes durante o exercício. Então, o mecanismo tem uma hipertrofia anterior do septo, junto com anormalidades primárias da válvula mitral e ou da cordoária tendínea, que vai alterar os vetores de fluxo sistólico. Isso vai aumentar as forças de cisalhamento da válvula mitral, vai deslocar anteriormente a válvula mitral em direção ao septo e vai ter um estiramento progressivo do trato de saída de VE durante a sístole, que é daí que vem os sintomas. Situações em que eu aumento a frequência, aumento a contratilidade, reduzo pré ou pós-carga, isso tudo vai levar a um aumento desse estreitamento progressivo do trato de saída de VE durante a sístole. O exame físico é um sopro que eles chamam de late picking na borda internal esquerda ou um sopro óleo no ápice, não vai ganhar na prova, altamente específico. Manobras que aumentem a pós-cargas, como por exemplo a hand grip, diminuem sintomas, e manobras que diminuam a pré-carga, como por exemplo Valsalva, aumentam os sintomas. 1/3 dos pacientes pode apresentar alterações no exame físico em vigência dessas manobras. Então pode ser interessante, isso pode até ser que isso caia em prova, que você está entendendo que quando eu mexo na pré ou na pós-carga, eu vou mexer no sintoma, porque eu tenho uma obstrução do trato de saída. Então, se eu tenho obstrução e eu reduzo a minha pré-carga, eu vou aumentar o meu sintoma, por exemplo, Valsalva. E o hand grip, tá? Que aumenta a minha pós-carga, eu vou reduzir o sintoma.
50% dos pacientes vão ter sintomas leves ou vão ser assintomáticos, que não reduz o risco de arritmias malignas. Então, limitação do exercício por dispneia, angina, síncope, lipotímia, fibrilação atrial e sintomas de insuficiência cardíaca são mais comuns numa cardiopatia hipertrófica avançada. A história clínica, eu tenho um aumento do volume sistólico reduzido no pico do esforço com a frequência cardíaca máxima reduzida, tá? Eu vou ter um aumento de contratilidade, aumento de frequência cardíaca, que gera uma piora, uma provocação no trato de provoca obstrução no trato de saída de VE. No mesmo tempo, essa fibrose perivascular com estreitamento microvascular reduz também a oferta de O2 no miocárdio. Esses dois, com o aumento da carga pós-carga e do trabalho miocárdico, vai gerar um mismatch de oferta e demanda de O2 pelo miocárdio. Já sabe que isso daí é basicamente um dos mecanismos de infarto, né? Bom, diagnóstico, eu tenho screening familiar, estratificação para risco de morte súbita, melhora dos sintomas e orientação sobre exercício e esporte. Os sintomáticos, eu vou determinar se tem ou não tem durante o exercício, tá? Porque pode ser uma obstrução que não seja constante, né? Pode ser uma obstrução que seja intermitente. Então, o eco vai ser focado na motilidade de válvula, magnitude da obstrução e gravidade da regurgitação após o estresse, tá? Então, cardiopatia hipertrófica e suspeita são as principais causas de morte súbita cardíaca em atletas e jovens adultos, principalmente quando a gente fala de norte-americanos, né, ou atletas negros, de modo geral, então é a principal causa que tem. O exercício vai aumentar a catecolamina, pode causar distúrbio eletrolítico, pode revelar essa obstrução de trato de saída de VE e pode induzir uma isquemia miocárdica, que vai ser um gatilho arritmogênico da cardiopatia hipertrófica. Isso aí pode ser que caia, tá? Então, gravar bem esse slidezinho aí, que eu acho que ele é bem interessante para vocês saberem. Já completei para vocês que 15 a 20% ocorrem exercícios moderados, das mortes súbitas ocorrem exercício moderado ou intenso, e a participação de esporte competitivo no paciente com cardiopatia hipertrófica é 3B. É proibido botar ele para competir, tá? Quem lembra da história lá do Serginho, do São Caetano, cardiopatia hipertrófica. Bom, cardiopatia hipertrófica e exercício. O que tem que ser considerado pelo médico? Primeiro, presença de sintomas. Segundo, se ele tem essa obstrução de trato de saída do VE no repouso e está provado que tem isso também no esforço. A resposta hemodinâmica do exercício ela pode ser avaliada pela TCPE, pelo TE, mas principalmente pelo TCPE, a espirometria, tá? Teste de de exercício. E presença de arritmias no repouso induzida pelo exercício, tem que considerar isso daí. E aí eu ainda posso usar recursos como, por exemplo, o CSC Score Risk, para ver se justifica ou não. A prova, esquece o E, tá? O ABCD já está bem completo. Pacientes com cardiopatia hipertrófica, 46% discutiram a restrição de exercício com o seu médico, 29% estavam cientes dos guidelines e recomendações e 60% quase aderiram às restrições ao exercício, o que é uma avaliação que foi feita que pode ser ainda incerta a segurança da prática em pacientes que tenham cardiopatia hipertrófica e CDI, mas as restrições acabam seguindo as mesmas, tá? O objetivo do exercício é a manutenção de saúde e não competição. Aparecimento de novos sintomas tem que parar e imediatamente reavaliar, tá? No caso do coração do atleta, a gente tem que pensar que dimensão cardíaca, função diastólica, classificação funcional, cicatriz, arritmia, história familiar, tem que ser avaliado. E aí, de novo, gray zone, lembra? Diagnóstico a partir de 15. Então, entre 13 e 15, 13 e 16, gray zone. Encaminhar para um cardiologista com experiência em esporte. E aí, esse gray zone apontam para fatores diagnósticos de coração de atleta. De novo, o cara está sintomático, o cara não tem história familiar, o cara não tem mutação genética, o cara não tem inversão de onda T no eletro, ele não vai ter distribuição assimétrica da hipertrofia, é uma hipertrofia simétrica, tá? Tem ausência de áreas de realce tardio, ou seja, ele não tem fibrose, e aí no eco o diâmetro vai estar aumentado, principalmente o diâmetro diastólico final, a hipertrofia, de novo, ela é simétrica, eu tenho a função diastólica normal e eu tenho a regressão da hipertrofia após o destreinamento. Está aqui algumas das medidas para você levar em consideração. Então, o diâmetro diastólico final do cardiopatia hipertrófica, ela é reduzida, do atleta, ela é aumentada. Eu tenho uma redução da relação massa-volume de VE, razão volume, massa de VE, no atleta normal, e a função diastólica do VE é reduzida e no outro é normal ou aumentada. Tá aqui, esse slide de visibilidade, os slides são meio feios, tá? Mas, enfim, a dificuldade de colocar uma estratificação. Então, se eu tenho genótipo positivo, sem evidência, eu posso liberar o cara. Se eu tenho uma clínica provável
ou inequívoca e ou diagnóstico, cara, um A, acabou, independe de sexo, tamanho, isso aqui, diagnóstico, acabou, um A, classe de esporte, um A, classe 1A, yoga, yoga, curling e golfe, tá? Não justifica usar o beta-bloqueador com propósito de participação desse atleta, principalmente paciente que tem arritmia, e não adianta colocar o CDI profilático nesse paciente também para competir, que isso também não existe. A classificação dos esportes está aqui, o exemplo, tá? Olha aqui, ó, low, menos 50% e low, menos de 10%. Dinâmico e estático, baixo, tá aí. Bowling, cricket, curling, golfe, rifling, yoga. Ou seja, boliche, cricket, curling, golfe, tiro ao alvo e yoga. É isso aí que esse cara pode jogar. Então ele é um jogador de futebol profissional. Não, você só pode jogar boliche, cricket, curling, golfe, yoga e tiro ao alvo.